Eu estava sentado na sala quando recebi a ligação do meu advogado. A voz dele estava diferente, sabe? Aquele tom de quem tem uma notícia ruim e não sabe como começar. Senhor Maurício, precisamos conversar urgente sobre a documentação da casa, ele disse. Meu coração gelou na hora. Que documentação? Que história era aquela? Fazia 3 meses que eu tinha transferido a escritura da casa do litoral pro nome da minha filha Amanda. Ela tinha me convencido dizendo que era para facilitar o inventário, que eu já estava com 60 anos e precisava organizar as coisas. Pai, é só uma precaução, você continua morando lá quando quiser, a casa é sua, só tá no meu nome para evitar burocracia no futuro, ela tinha dito com aquele sorriso doce que sempre me desarma. Mas agora o advogado estava me falando que Amanda tinha colocado a casa à venda. À venda! Sem me avisar, sem me consultar, sem nada. E pior, ela já tinha até aceito uma proposta. O corretor tinha entrado em contato com o escritório dele porque precisava de uns documentos e foi aí que descobriram. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, tentando processar aquilo. Minha própria filha. A menina que eu criei sozinho depois que a mãe dela nos abandonou quando ela tinha só 8 anos. Trabalhei em 2 empregos durante anos para dar tudo para ela, para pagar escola particular, faculdade, intercâmbio. E agora ela estava vendendo minha casa pelas costas? Liguei para ela imediatamente. Ela atendeu com aquela voz alegre, fingida. Oi pai, tudo bem? Amanda, acabei de falar com o advogado. Que história é essa de você ter colocado a casa do litoral à venda? Silêncio do outro lado. Daqueles silêncios pesados, sabe? Quando a pessoa está pensando rápido em que mentira vai contar. Pai, quem te falou isso? Que absurdo! Eu nunca faria uma coisa dessas, ela respondeu, mas a voz dela já não estava mais tão firme. O corretor entrou em contato com meu advogado pedindo documentos. Amanda, não adianta mentir. Ah, isso! Pai, é que eu estava só consultando o valor, sabe? Para ter uma ideia de quanto vale o imóvel. Não é nada sério, foi só uma consulta. Eu conhecia minha filha. Conhecia cada trejeito, cada tom de voz quando ela mentia. E ela estava mentindo descaradamente. Amanda, você aceitou uma proposta. Isso não é só consultar valor. Não, pai, você entendeu errado. O corretor deve ter se confundido. Eu só pedi uma avaliação, nada mais. Você sabe que eu jamais venderia a casa sem falar com você. Respirei fundo. Eu queria acreditar nela. Queria muito. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia que aquilo não ia acabar bem. Tá bom, Amanda. Mas fica sabendo que vou ligar pro corretor e esclarecer essa situação toda. E se eu descobrir que você tá mentindo pra mim? Pai, para de paranoia. Confie em mim, vai, ela disse e desligou. Nos dias seguintes, tentei contato com o corretor, mas ele nunca atendia minhas ligações. Estranhei, mas a Amanda continuava me garantindo que era tudo mal entendido. Ela vinha me visitar, trazia bolo, ficava conversando, sendo carinhosa como sempre. E eu, velho tolo, ia acreditando. Até que 2 semanas depois, meu vizinho do litoral me ligou. Maurício, tem gente tirando foto da sua casa aqui. Um casal com o corretor. Eles estão medindo tudo, anotando coisa. Você vendeu a casa? Meu sangue ferveu. Liguei para Amanda na mesma hora. Tem gente visitando a casa. Você continua me dizendo que não colocou à venda? Pai, deve ser o pessoal da imobiliária fazendo avaliação. Eu já expliquei isso. Amanda, me diz a verdade. Pelo amor de Deus, para de mentir para mim. Eu não tô mentindo. Por que você não confia em mim? Depois de tudo que a gente passou junto, você acha que eu seria capaz de te fazer uma coisa dessas? E ela começou a chorar. Chorar. Como se eu é que tivesse fazendo alguma coisa errada. Fiquei dividido, confuso. Será que eu estava sendo injusto mesmo? Será que ela estava falando a verdade e eu estava vendo coisa onde não tinha? Aí minha irmã Luciana entrou na história. Ela sempre foi mais desconfiada que eu, mais esperta para essas coisas. Quando contei para ela o que estava acontecendo, ela foi direta. Maurício, você precisa ir atrás disso. Contrata um detetive. Faz alguma coisa. Sua filha tá te enganando na cara dura. Luciana,
Não é assim. Ela é minha filha, eu não posso simplesmente. Ela é sua filha, exatamente por isso você precisa descobrir a verdade. Antes que seja tarde demais. Reflete sobre aquilo durante dias. Será que eu devia mesmo investigar minha própria filha? Parecia uma traição. Mas ao mesmo tempo, eu precisava saber. Precisava de paz. Contratei um investigador particular. Sim, eu sei, parece coisa de filme, mas eu não sabia mais o que fazer. E o que ele descobriu me destruiu por dentro. A Amanda não só tinha colocado a casa à venda, como já tinha assinado o contrato de compra e venda. O dinheiro ia entrar na conta dela em menos de um mês. E tinha mais. Ela já tinha apartamento reservado num condomínio de luxo na capital. Tudo pago com o dinheiro que eu tinha dado para ela ao longo dos anos, mais esse valor da casa. Quando recebi o relatório do investigador, com fotos, documentos, tudo comprovado, eu chorei. Chorei como não chorava desde que minha esposa tinha ido embora. Mas dessa vez era diferente. Era minha filha. Meu sangue. A pessoa por quem eu tinha dado minha vida inteira. Liguei para ela e pedi que viesse me visitar. Disse que precisava conversar urgente. Ela chegou toda sorridente, me deu um beijo no rosto como se nada tivesse acontecendo. Oi, pai, que bom te ver. Você parece cansado, tá tudo bem? Coloquei o envelope em cima da mesa. Abre. Ela pegou com aquela cara de quem não sabe de nada. Mas quando abriu e viu as fotos, os documentos, o contrato de compra e venda, a cara dela mudou completamente. Ficou branca, as mãos tremeram. Pai, eu posso explicar. Pode explicar? Amanda, você vendeu minha casa. A casa que eu comprei com meu dinheiro, meu suor. E me mentiu na cara durante semanas. Pai, foi por nossa causa. Eu preciso desse dinheiro para investir no negócio do Ricardo. A gente vai abrir uma empresa, vai ser um sucesso, e depois eu te devolvo tudo, com juros. Ricardo? Seu marido? O mesmo que você me disse que tinha um emprego estável e que ganhava bem. Ele perdeu o emprego, pai. Faz 6 meses. A gente tá quebrado, cheio de dívidas. Eu não sabia o que fazer, e quando você passou a casa pro meu nome, eu pensei que era a solução. Eu tava incrédulo. Então você enganou seu próprio pai? Mentiu para mim todos esses dias olhando nos meus olhos? Eu tava desesperada. Você não entende a pressão que eu tô, os credores ligando todo dia, ameaças, eu não dormo direito faz meses. E você acha que isso justifica? Amanda, eu poderia ter te ajudado. Se você tivesse vindo falar comigo com a verdade, a gente podia ter encontrado uma solução juntos. Mas você preferiu me roubar. Não é roubo. A casa tá no meu nome. Porque eu coloquei, confiando em você. E você usou essa confiança para me trair. Ela começou a chorar, mas dessa vez eu não senti pena. Era diferente. Eram lágrimas de quem foi pego, não de quem tá arrependido. Amanda, eu vou te dar uma última chance. Você cancela essa venda, devolve a casa pro meu nome, e a gente esquece esse assunto. Eu te ajudo com as dívidas do jeito certo, no meu ritmo, sem precisar vender nada. Mas você precisa parar de mentir para mim. Essa é a última vez que eu aceito isso. Ela assentiu, enxugou as lágrimas. Tá certo, pai. Você tem razão. Eu vou cancelar tudo amanhã mesmo. Eu prometo. Me desculpa, eu não sei o que deu em mim. Dei um abraço nela, querendo acreditar que aquilo era o fim da história. Que ela ia fazer a coisa certa. Mas não foi. 2 semanas se passaram e nada. Eu cobrava e ela sempre tinha uma desculpa. O corretor tá viajando, o comprador pediu uns dias para pensar. Tem uns documentos que preciso assinar primeiro. Sempre uma mentira nova. Até que meu advogado me ligou de novo. Senhor Maurício, a venda foi finalizada ontem. O dinheiro já foi transferido para a conta da sua filha. Sinto muito. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Ela tinha feito. Mesmo depois de eu ter dado aquela última chance, mesmo depois de todas as conversas, ela tinha vendido a casa. Liguei para ela imediatamente, mas ela não atendia. Mandei mensagem. Nada. Tentei falar com o Ricardo. Nada também. Eles tinham simplesmente sumido.
Foi aí que eu tomei a decisão. Se ela queria brincar de mentirosa, eu ia mostrar para ela o que acontece quando alguém me trai dessa forma. Não ia fazer nada ilegal, nada violento, mas ia fazer questão que todo mundo soubesse quem ela realmente era. Comecei pela família. Liguei para cada parente, cada tio, tia, primo. Contei a história todinha, sem esconder nada. Mostrei os documentos, as provas, tudo. A reação foi de choque. Ninguém acreditava que Amanda, sempre tão querida, tão carinhosa nas reuniões de família, era capaz de fazer aquilo com o próprio pai. Minha irmã Luciana ficou furiosa. Eu avisei, Maurício. Eu avisei que ela estava aprontando. Meu irmão Carlos, que era muito próximo da Amanda, ficou devastado. Ela veio aqui em casa mês passado dizendo que você estava muito bem, que tinham resolvido tudo. Como ela é capaz de mentir desse jeito? A notícia se espalhou rápido. Todo mundo comentando, todo mundo indignado. Nas festas de família que vinham depois, a Amanda não era mais convidada. Ou quando era, ninguém falava com ela. O clima ficava pesado, constrangedor. Mas eu não parei por aí. Os amigos dela, as amigas de infância que eu conhecia desde pequenas, as mães dos colegas de escola dela, todo mundo que fazia parte do nosso círculo social, eu fui contando. Não de forma agressiva, não saía por aí falando mal. Mas quando perguntavam como eu estava, como estavam as coisas com Amanda, eu contava a verdade. Olha, não tá fácil não. Minha filha vendeu minha casa do litoral sem me avisar, mesmo depois que eu dei uma última chance para ela fazer a coisa certa. Tô processando ela agora, tentando reaver o que é meu. As reações eram sempre de choque. Como assim? A Amanda? Mas ela é tão educada, tão boa menina. E eu explicava tudo, mostrava as provas quando necessário. O impacto na vida social dela foi devastador. As amigas começaram a se afastar. Afinal, quem quer manter amizade com alguém capaz de roubar o próprio pai? As festas que ela frequentava, os eventos sociais, tudo ficou diferente. As pessoas olhavam para ela com desconfiança, com desprezo até. E tinha a igreja. A Amanda sempre foi de ir na igreja, participava de grupos, era ativa na comunidade. Quando o pessoal de lá soube, foi um escândalo. O pastor até me procurou para conversar, tentou mediar uma reconciliação. Mas eu fui claro, pastor, eu dei todas as chances. Avisei, conversei, implorei para ela parar de mentir. Ela escolheu continuar. Agora ela precisa enfrentar as consequências. A situação profissional dela também foi afetada. Amanda trabalhava como consultora de imagem, aquele tipo de trabalho onde reputação é tudo. Quando os clientes começaram a descobrir a história, alguns cancelaram contratos. Como vamos confiar numa pessoa para cuidar da nossa imagem se ela faz isso com o próprio pai? Disseram. Ricardo, o marido, também sofreu. Ele trabalhava com vendas, e no mercado onde networking é fundamental, ter uma reputação manchada foi fatal. Clientes antigos se afastaram, negócios novos não saíam. As pessoas simplesmente não queriam mais fazer negócio com eles. Uns 3 meses depois de tudo isso começar, a Amanda finalmente me procurou. Apareceu na porta da minha casa, de surpresa, com a cara inchada de tanto chorar. Pai, por favor, para com isso. Minha vida virou um inferno. Eu não consigo mais trabalhar direito. Perdi metade dos meus clientes. Ricardo perdeu a empresa que a gente ia abrir porque ninguém quis investir. A gente tá quebrado de novo. Olhei para ela com uma mistura de dó e raiva. E você esperava o quê, Amanda? Que você ia me trair, me roubar, mentir descaradamente na minha cara, e não ia ter consequência nenhuma? Mas você tá destruindo minha vida. Eu não tô destruindo nada. Você destruiu sua própria vida quando escolheu fazer o que fez. Eu só contei a verdade. Se você não tivesse feito nada de errado, não teria nada para eu contar. Mas pai, por favor, eu já entendi que errei. Eu reconheço, tá? Mas chega, pelo amor de Deus. Você já entendeu que errou? Amanda, você só tá arrependida porque levou as consequências. Quando eu te dei a última chance, quando eu te avisei pela última vez para parar de mentir, você continuou. Vendeu a casa mesmo assim. Sumiu. Não deu satisfação.
E agora vem aqui chorando porque sua vidinha desmoronou? Ela caiu de joelhos, literalmente. Pai, eu imploro. Fala para todo mundo que você me perdoou, que foi tudo mal entendido. Eu devolvo o dinheiro, eu faço o que você quiser, mas para de falar sobre isso. Devolver o dinheiro? Com que dinheiro, Amanda? Você gastou tudo. Eu consigo, eu arrumo um jeito. Vendo o apartamento que a gente comprou, faço um empréstimo, qualquer coisa. Mas por favor, pai. Sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para ela. Minha filha, a menina que eu tinha criado. Agora ali, destruída, implorando. Uma parte de mim queria ajudar, queria perdoar e seguir em frente. Mas a outra parte, a parte que tinha sido traída, enganada, humilhada, essa parte não conseguia esquecer. Amanda, você teve sua chance. Eu te dei não uma, mas várias chances de fazer a coisa certa. E em cada uma delas, você escolheu mentir. Então não, eu não vou sair por aí falando que foi mal entendido, porque não foi. Foi roubo. Foi traição. E todo mundo merece saber quem você realmente é. Mas pai... Não. Agora você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Assim como eu tive que lidar com a dor de descobrir que minha própria filha é uma mentirosa. Ela se levantou, com raiva agora. Você é um homem cruel. Impiedoso. Eu sou sua filha. E mesmo assim você me roubou. O que isso diz sobre você? Ela saiu dali chorando, gritando que eu ia me arrepender, que um dia eu ia precisar dela e ela não ia estar lá. Mas eu já tinha perdido minha filha no dia em que ela escolheu me trair. As semanas seguintes foram difíceis. Não vou mentir, eu sentia falta dela. Sentia falta da Amanda que eu achava que conhecia, aquela menina doce e carinhosa. Mas eu sabia que aquela Amanda nunca tinha existido realmente. Era só uma máscara. A família tentou me convencer a perdoar. Maurício, ela é sua filha, no final do dia. Você não vai querer morrer com essa mágoa. Mas eu explicava que não era sobre mágoa. Era sobre justiça. Era sobre ensinar que ações têm consequências. Eu dei todas as chances para ela. Todas. E ela escolheu continuar mentindo. Isso não é um erro, é um padrão de comportamento. E se eu fingir que tá tudo bem, ela nunca vai aprender. O processo na justiça também seguiu. Meu advogado entrou com ação para anular a transferência da casa, alegando que foi feita sob falsos pretextos. Era uma batalha difícil, porque tecnicamente a casa estava no nome dela. Mas a gente tinha as provas de que eu fui enganado, de que ela me garantiu que a casa continuaria sendo minha. Durante uma das audiências, eu e a Amanda nos encontramos no corredor do fórum. Ela estava acompanhada do advogado dela, eu do meu. Trocamos olhares, mas nenhum de nós falou nada. O que tinha para falar? O juiz ouviu os dois lados. Meu advogado apresentou todas as provas, as conversas gravadas onde ela garantia que não ia vender, as mensagens de texto, tudo. O advogado dela tentou argumentar que a casa estava no nome dela e ela tinha o direito de fazer o que quisesse. No final, o juiz decidiu a meu favor. Determinou que Amanda devolvesse o valor integral da venda, com correção monetária, num prazo de 6 meses. Se não conseguisse, teria que vender o apartamento que tinha comprado com o dinheiro. Foi uma vitória, mas não tive aquela sensação de alegria que eu esperava. Era só vazio, cansaço, tristeza por ter chegado naquele ponto. Amanda apelou da decisão, claro, mas foi mantida. Ela acabou tendo que vender o apartamento e me devolver o dinheiro. Ricardo ficou furioso, tentou me procurar para ter uma conversa de homem para homem, mas meu advogado aconselhou que eu não falasse com ele. Todo esse processo levou quase um ano. Um ano de desgaste, de audiências, de tensão. E durante esse tempo todo, a reputação dela só piorava. Porque as pessoas viam que ela não estava só lutando juridicamente, ela continuava mentindo. Em entrevistas para o advogado dela, ela inventava histórias, distorcia fatos, me pintava como um pai ausente que nunca tinha dado nada para ela. Mas todo mundo que nos conhecia sabia a verdade. Sabiam que eu tinha criado ela sozinho, que tinha trabalhado feito um condenado para dar tudo para ela. As mentiras dela só pioravam a situação. Teve um dia que eu encontrei a mãe da melhor amiga dela no supermercado. Ela me parou para conversar. Maurício,
Eu preciso te dizer uma coisa. A Camila, minha filha, ela terminou a amizade com a Amanda. Depois de tudo que aconteceu, ela disse que não consegue mais confiar nela. E sabe o que me deixou mais triste? A Amanda foi na minha casa implorar para Camila voltar a falar com ela, e mesmo naquele momento, chorando, desesperada, ela continuou mentindo. Disse que você tinha inventado tudo, que forjou documentos, que queria o dinheiro dela. É impressionante a capacidade dela de distorcer a realidade. Aquilo me doeu mais do que eu esperava. Não pela reputação, mas porque eu vi que Amanda tinha realmente se perdido. Ela estava tão fundo nas mentiras que nem conseguia mais distinguir a verdade. Tentei conversar com Ricardo algumas vezes, através de intermediários, para entender se ele sabia de tudo desde o começo ou se tinha sido enganado também. Descobri que ele sabia sim, e não só sabia como tinha sido ideia dele desde o início. Foi ele que colocou essa ideia na cabeça dela, me contou minha irmã depois de conversar com uma conhecida comum. Quando perdeu o emprego, ficou desesperado e viu na casa uma solução fácil. Manipulou Amanda, dizendo que você nem ia perceber que era um direito dela. Isso explicava muita coisa. Amanda sempre foi influenciável, sempre precisou de aprovação. E Ricardo, sendo marido, tinha um poder enorme sobre ela. Não que isso a desculpasse, claro. Ela era adulta, tinha responsabilidade sobre suas escolhas. Mas ajudava a entender como ela tinha chegado naquele ponto. O tempo foi passando. A vida seguiu, como sempre segue. Eu voltei a morar na casa do litoral depois que recuperei o dinheiro e renegociei com o comprador. Por sorte, o homem foi compreensivo e aceitou desfazer o negócio quando soube da história toda. As pessoas pararam de falar tanto sobre o assunto. Outros escândalos surgiram, outras fofocas tomaram lugar. Mas a marca ficou. Amanda continuou morando na cidade, tentando reconstruir sua vida, mas a sombra do que ela fez continuou seguindo ela. De vez em quando, eu recebo notícias. Alguém me conta que viu ela num lugar ou outro, que ela arrumou um emprego novo, que ela e Ricardo se separaram, que voltaram. Eu ouço, mas não reajo muito. É como se fosse sobre uma estranha, não sobre minha filha. Tem noites que eu fico pensando se fiz a coisa certa. Se expor ela daquele jeito, contar para todo mundo, foi justiça ou vingança. A linha entre as duas coisas é tênue, sabe? Mas aí eu lembro. Lembro de cada vez que ela olhou nos meus olhos e mentiu. Lembro da última conversa que tivemos antes dela vender a casa, quando eu dei aquela última chance. Para de mentir para mim, Amanda. Essa é a última vez. E ela prometeu, me abraçou, jurou que ia fazer a coisa certa. E então vendeu a casa no dia seguinte. Foi a decisão dela. Eu só garanti que ela enfrentasse as consequências. Porque no fim das contas, não fui eu que destruí a vida dela. Foi ela mesma, com suas mentiras, suas escolhas, sua ganância. Tem gente que me critica. Você é o pai, deveria ter perdoado. Mas perdoar não significa deixar passar. Não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar é uma coisa, permitir que alguém te use de novo é outra completamente diferente. E eu dei chances. Deus sabe que eu dei. Não foi falta de oportunidade. Foi falta de caráter da parte dela. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu vivo minha vida. Tenho meus amigos, minhas atividades, minha rotina. Vou para casa do litoral sempre que posso. Aproveito o mar, a tranquilidade. É uma vida simples, mas é honesta. E depois de tudo que passei, honestidade é o que eu mais valorizo. Amanda? Ela segue por aí, lidando com as escolhas que fez. Às vezes me pergunto se ela realmente aprendeu alguma coisa, ou se ainda está contando versões distorcidas da história, se fazendo de vítima. Mas não é mais problema meu. Eu fiz minha parte. Avisei, orientei, dei todas as chances do mundo. E quando ela escolheu ignorar tudo isso, escolheu continuar mentindo mesmo depois do último aviso, ela selou o próprio destino. Porque tem coisas na vida que são irreversíveis. E quebrar a confiança de quem te ama é uma delas. As pessoas me perguntam se eu sinto falta dela. Claro que sinto. Sinto falta da filha que eu achava que tinha. Mas aquela pessoa nunca existiu de verdade. Era uma ilusão, uma personagem que ela interpretava bem. A Amanda real, a que vendeu minha casa, a que olhou nos meus olhos e mentiu repetidamente,
A que escolheu dinheiro em vez de integridade, essa eu não sinto falta. Essa eu não conheço. E não quero conhecer. Teve um momento, uns 6 meses atrás, que ela tentou se reaproximar. Mandou uma carta longa, pedindo desculpas, dizendo que tinha feito terapia, que tinha mudado. Parte de mim quis acreditar. Quis dar mais uma chance. Mas aí eu lembrei. Quantas vezes ela tinha me convencido antes? Quantas vezes eu tinha caído nas palavras bonitas, nas promessas vazias? E todas as vezes ela tinha me decepcionado. Então respondi a carta. Fui educado, mas firme. Disse que desejava o melhor para ela, que torcia para que ela realmente tivesse mudado, mas que não ia fazer parte da vida dela novamente. Que aquela ponte tinha sido queimada além do reparo. Você teve sua última chance, Amanda. Eu te avisei. Dei um prazo, deixei claro as consequências. Você escolheu ignorar. Agora tem que viver com isso, assim como eu tenho que viver com a perda da filha que eu pensava que tinha. Não recebi resposta. E tudo bem. Não esperava mesmo. A vida é engraçada, sabe? Você cria um filho, dedica sua vida inteira para essa pessoa, acha que conhece ela melhor que ninguém. E aí descobre que não conhece nada. Que ela é capaz de coisas que você nunca imaginaria. Será que eu errei em algum lugar? Será que não ensinei os valores certos? Fico me perguntando isso às vezes, nas madrugadas de insônia. Mas aí lembro que eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha. Trabalhei, cuidei, amei. Fiz tudo o que um pai deveria fazer. O resto foi escolha dela. Livre-arbítrio. Cada pessoa é responsável por suas decisões, e Amanda tomou as dela. E eu tomei as minhas. Escolhi não aceitar ser tratado daquele jeito. Escolhi não permitir que ela saísse ilesa depois de tudo. Escolhi expor a verdade, mesmo sabendo que isso ia custar nosso relacionamento. Foi a decisão certa? Não sei. Mas foi a minha decisão, e eu assumo ela. O que eu aprendi com tudo isso? Que confiança é algo precioso, frágil. Uma vez quebrada, raramente pode ser restaurada completamente. Que família não é desculpa para aceitar abuso ou traição. Que amor sem respeito não vale nada. E aprendi que às vezes, fazer a coisa certa dói. Dói muito. Mas ainda assim é a coisa certa a fazer. Hoje, quando alguém me pergunta sobre Amanda, eu conto a história sem raiva, sem emoção excessiva. São só fatos. Fatos que ela mesma criou, escolhas que ela mesma fez. Dei um último aviso para minha filha parar com as mentiras. Ela continuou. E agora todos sabem quem ela realmente é. É simples assim. Não tem mais nada a acrescentar. Tem dias que eu penso no futuro. E se ela tiver filhos? Eu vou ser avô e não vou conhecer meus netos? E se ela realmente mudou e eu tô perdendo a chance de reconstruir alguma coisa? Mas aí eu lembro de novo. Do olhar dela quando mentia. Da frieza com que vendeu a casa. Da facilidade com que distorcia a verdade. E eu sei que não posso me arriscar de novo. Talvez daqui a muitos anos, quando eu estiver perto do fim, eu repense. Talvez mande chamar ela, tenha uma última conversa, faça as pazes. Ou talvez não. Talvez eu vá embora com essa mágoa, com essa decepção. Mas se isso acontecer, pelo menos vou embora com minha dignidade intacta. Com a certeza de que tentei tudo, de que dei todas as chances, de que avisei claramente. E de que quando ela escolheu ignorar tudo isso, foi ela quem destruiu o nosso relacionamento. Não eu. Porque eu poderia ter ficado quieto. Poderia ter engolido a raiva, a decepção, e fingir que estava tudo bem. Muita gente faz isso, aceita ser pisado pela família em nome de manter as aparências. Mas eu escolhi diferente. Escolhi que todo mundo soubesse a verdade. Não para me vingar, mas para me proteger. Para que ela não fizesse o mesmo com outra pessoa. Para que todos soubessem com quem estavam lidando. Foi cruel? Talvez. Mas não mais cruel do que o que ela fez comigo. Foi justo? Absolutamente. E eu durmo em paz sabendo disso. Sabendo que fiz o que precisava ser feito. Que dei as chances que precisavam ser dadas. E que quando ela desperdiçou essas chances, quando continuou mentindo mesmo depois do último aviso, ela é quem selou seu destino. Não fui eu. Foi ela. E agora, 3 anos depois,
com a poeira assentada e a história espalhada, eu posso dizer com toda certeza: valeu a pena. Valeu a pena defender minha dignidade. Valeu a pena mostrar que eu não era um velho bobo que podia ser enganado impunemente. Valeu a pena garantir que todo mundo soubesse a verdade. Porque no fim, a verdade é tudo o que temos. E ela não pode ser calada, não pode ser escondida, não pode ser distorcida. Dei um último aviso para minha filha parar com as mentiras. Ela continuou. E agora todos sabem. Simples assim. Mas tem uma parte dessa história que eu ainda não contei. Uma parte que talvez seja a mais difícil de todas. Uns 6 meses atrás, eu estava na casa do litoral, aproveitando o fim de semana, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi meio sem querer, pensando que era propaganda. Alô? Senhor Maurício? Meu nome é Juliana, sou assistente social do Hospital Municipal. O senhor é pai da Amanda Ferreira? Meu coração disparou. Sou sim. Aconteceu alguma coisa? Ela deu entrada aqui hoje de manhã. Tentativa de suicídio. Tá estável agora, mas pediu pra gente não avisar a família. Mas como é protocolo, temos que contatar o familiar mais próximo. Fiquei gelado. Completamente paralisado. Por mais raiva que eu tivesse dela, por mais mágoa, ela ainda era minha filha. E saber que ela tinha tentado tirar a própria vida. Eu vou pra aí agora. Qual hospital? Ela me passou o endereço e eu saí correndo. Nem tranquei a casa direito, só peguei a chave do carro e fui. As 3 horas de viagem até a capital foram as mais longas da minha vida. Minha cabeça não parava de pensar. E se ela morrer? E se essa foi minha culpa? E se eu exagerei? Quando cheguei no hospital, fui direto na recepção. Vim ver a Amanda Ferreira, minha filha, deu entrada hoje de manhã. A atendente checou o sistema. Ela tá no 4º andar, quarto 412. Mas, senhor, ela deixou um aviso dizendo que não queria visitas. Sou o pai dela. Mesmo assim, senhor, ela foi específica. Escuta aqui, moça. Minha filha tentou se matar. Eu dirigi 3 horas para chegar aqui. Eu vou ver ela, você querendo ou não. Talvez tenha sido desespero na minha voz, mas a atendente acabou me liberando. Subi no elevador com as pernas tremendo. O que eu ia falar? O que eu ia fazer? Quando cheguei na porta do quarto, respirei fundo e entrei. Amanda estava deitada na cama, com soro no braço, olhando para a janela. Quando me viu, o rosto dela se contorceu numa mistura de raiva e vergonha. Eu pedi para não te chamar. Eles são obrigados a avisar a família. Você não é mais minha família. Você mesmo disse. Sentei na cadeira ao lado da cama. O que você fez, Amanda? O que você acha? Tentei acabar com tudo. Com essa vida de merda que virou desde que você resolveu me destruir. Eu te destruí? Amanda, você. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que errei, que traí sua confiança, que fui uma péssima filha. Mas você não precisava ter feito o que fez. Você não precisava ter espalhado isso pro mundo inteiro. Eu só contei a verdade. Você me humilhou. Destruiu minha reputação, meu casamento, minha carreira. Você tirou tudo de mim. Eu não tirei nada. Você perdeu tudo porque mentiu, porque roubou, por quê? Eu sei, ela gritou, e começou a chorar. Eu sei de tudo isso. Mas você é meu pai. Era para você me proteger, não me jogar pros lobos. Fiquei quieto, porque parte de mim sabia que ela tinha razão. Eu tinha sido implacável. Tinha contado para todo mundo, sem pensar nas consequências, sem medir o estrago que isso ia causar. Amanda, Sabe o que é acordar todo dia sabendo que todo mundo te odeia? Sabendo que onde você vai, as pessoas cochicham, apontam, te julgam? Sabe o que é ter que ouvir do seu próprio marido que ele se arrepende de ter casado com você porque você destruiu a vida dele também? Ricardo tinha abandonado ela. Não sabia disso. Ele te deixou? Faz 2 meses. Disse que não aguentava mais a pressão, os olhares, os comentários. Que a família dele estava com vergonha, que ele tinha perdido clientes importantes por causa da minha fama. Então ele foi embora.
Pedi o divórcio por e-mail. Por e-mail, pai. Ela estava soluçando agora, o corpo inteiro tremendo. E eu tentei recomeçar, juro que tentei. Procurei emprego em outra cidade, mudei meu sobrenome nas redes sociais, tentei esquecer tudo. Mas não adiantou. As pessoas descobrem. Sempre descobrem. Ah, você não é aquela que roubou o pai? E pronto, mais uma porta fechada na minha cara. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim ainda estava com raiva dela. Mas outra parte, a parte que era pai, estava se despedaçando vendo ela daquele jeito. Por que você fez isso, Amanda? Por que você continuou mentindo mesmo depois que eu te avisei? Porque eu estava com medo. Medo de perder o Ricardo. Medo de perder tudo que a gente tinha planejado. Ele tinha me convencido que era a única solução, que você nem ia perceber, que depois a gente resolvia. E eu, idiota, acreditei. Você sempre teve escolha. Eu sei. E escolhi errado. Escolhi o caminho mais fácil, o caminho da mentira. E agora tô pagando por isso. Mas a questão é, até quando? Até quando eu vou ter que pagar? Olhei para ela. Realmente olhei. E vi não a mulher de 30 e poucos anos que tinha me traído, mas a menina de 8 que chorava quando a mãe foi embora. A menina que me abraçava e dizia, pai, você nunca vai me deixar também, né? Amanda, eu... Não. Deixa eu terminar. Eu sei que errei. Sei que mereço punição. Mas será que mereço isso? Mereço ser cancelada pela vida inteira? Mereço não ter mais nenhuma chance de recomeçar? Eu te dei uma última chance. Você não aproveitou. Porque eu estava perdida. Porque eu tinha me metido numa situação tão funda que não sabia como sair. E em vez de me ajudar, em vez de tentar me salvar, você me afundou mais ainda. Eu não podia deixar você sair impune. Impune? Pai, eu perdi tudo. Perdi meu casamento, meu trabalho, meus amigos, minha família. Perdi minha vontade de viver. Como isso é impune? Levantei da cadeira e fui até a janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal. Pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas, alheias ao drama que estava acontecendo naquele quarto de hospital. Você tentou se matar por causa de mim? Eu tentei me matar porque não aguento mais viver com essa culpa, com essa vergonha, com esse peso. Porque todo dia é uma luta para não desistir. E hoje eu desisti. Mas você tá viva. Por acaso. A vizinha me ouviu cair e chamou a ambulância. Mas da próxima vez. Não vai ter próxima vez. Como você pode ter certeza? Voltei para perto da cama. Porque eu não vou deixar. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e descrença. Por quê? Você me odeia. Eu não te odeio. Nunca odiei. Eu odeio o que você fez, odeio as escolhas que você tomou. Mas você é minha filha. E por mais que doa, por mais que eu tente negar, eu ainda te amo. As lágrimas dela recomeçaram, mas diferentes agora. Mais suaves. Então por que você fez tudo aquilo? Porque eu tava com raiva. Porque eu me senti traído, usado, descartado. E quis que você sentisse dor também. Quis que você pagasse pelo que fez. E você acha que eu não paguei? Você acha que perder tudo não foi o suficiente? Não sei, Amanda. Não sei o que é o suficiente. Não sei mais nada. Sentei na cama, ao lado dela. Ficamos ali, em silêncio, por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu sinto muito, ela disse finalmente. Sinto muito por tudo. Por ter mentido, por ter traído sua confiança, por ter sido tão fraca, tão egoísta. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas não pode. Eu sei. Mas se pudesse, eu faria diferente. Eu teria sido honesta desde o começo. Teria falado com você sobre as dívidas, sobre os problemas com Ricardo. Teria pedido ajuda ao invés de tentar resolver tudo sozinha do jeito errado. Por que você não fez isso? Porque tinha vergonha. Vergonha de admitir que meu casamento estava ruim, que o Ricardo não era o homem perfeito que eu fingia que era, que eu não tinha tudo sob controle. Você sempre foi tão forte, tão independente. Eu não queria decepcionar você.
E você achou que me roubar não ia me decepcionar? Eu não estava pensando direito. Eu estava em modo sobrevivência, sabe? Fazendo qualquer coisa para manter as aparências, para não admitir o fracasso. Entendi, naquele momento, que Amanda não era uma vilã calculista. Era uma mulher assustada que tinha feito escolhas terríveis tentando escapar de uma situação que ela mesma tinha criado. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei. O médico disse que vou ter que fazer terapia compulsória. Vão me avaliar para ver se tenho condições de alta. Depois disso, não faço ideia. Você tem onde ficar? Tem um quartinho alugado numa pensão. É pequeno, mas dá. Tá trabalhando? Faço bicos. Edição de foto freelancer, algumas consultoria online. Nada fixo, nada que pague bem. Mas dá para sobreviver. Pensei em tudo. Em toda a história, toda a dor, toda a raiva. E pensei na menina de 8 anos que tinha me pedido para nunca abandoná-la. Amanda, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu não vou fingir que tá tudo bem. Não vou fingir que a gente pode simplesmente voltar a ser pai e filha como se nada tivesse acontecido. Mas eu também não vou deixar você morrer. O que você tá dizendo? Tô dizendo que quando você sair daqui, a gente vai conversar. Vai fazer terapia, vai se tratar direito. E a gente vai ver, devagar, se dá para reconstruir alguma coisa. Não prometo nada, não garanto nada. Mas a gente tenta. Por quê? Depois de tudo? Porque apesar de tudo, você ainda é minha filha. E eu não quero ter que enterrar você. Ela me abraçou. Foi um abraço desesperado, apertado, de quem estava se segurando para não cair no abismo. E eu retribuí, mesmo com todas as feridas ainda abertas, mesmo com toda a dor ainda presente. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma chance. Uma última, derradeira chance. Os dias seguintes foram complicados. Amanda ficou internada por uma semana, fazendo avaliações psiquiátricas, conversando com assistentes sociais. Eu visitei ela todo dia. Não ficava muito tempo, meia hora, 40 minutos. Mas ia. A gente conversava sobre coisas banais. O tempo, a comida do hospital, as notícias do dia. Evitávamos os assuntos pesados. Era como se estivéssemos nos conhecendo de novo, devagar, com cuidado. Quando ela recebeu alta, eu ajudei ela a se mudar da pensão. Não levei ela para minha casa. Ainda não estava pronto para isso. Mas aluguei um apartamento pequeno num bairro decente e paguei 6 meses adiantado. Isso não significa que eu perdoei tudo, deixei claro. Significa que eu não vou deixar você na rua. Mas você precisa reconstruir sua vida. De verdade dessa vez. Ela concordou. E pela primeira vez em muito tempo, senti que ela estava sendo sincera. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Amanda começou terapia 2 vezes por semana. Começou a procurar emprego de verdade, não só bicos. E começou a me mandar mensagens de vez em quando. Nada invasivo, só um bom dia aqui, um como você tá ali. Eu respondia. Curto, objetivo, mas respondia. A família ficou sabendo que eu tinha ajudado ela depois da tentativa de suicídio. As reações foram mistas. Minha irmã Luciana achou que eu estava sendo muito bonzinho. Ela não merece sua ajuda depois do que fez. Mas meu irmão Carlos me apoiou. Você fez o que tinha que fazer. Justiça foi feita. Ela pagou o preço. Agora é hora de ter compaixão. Quanto às outras pessoas, as que tinham ouvido a história, algumas continuaram evitando Amanda. Outras, quando souberam da tentativa de suicídio, suavizaram um pouco. Afinal, ninguém quer ser responsável pela morte de alguém, né? Mas a maioria continuou mantendo distância. E eu entendi. Confiança é difícil de reconstruir. Um dia, uns 4 meses depois dela sair do hospital, Amanda me ligou empolgada. Pai, consegui um emprego. De verdade, CLT, carteira assinada. Sério? Que legal. Fazendo o quê? Assistente administrativa numa empresa de logística. Não é na minha área, não paga super bem, mas é honesto, é digno. Pela primeira vez em muito tempo,
Ouvi alegria genuína na voz dela. E aquilo me aqueceu o coração de um jeito que eu não esperava. Que ótimo, filha! De verdade! E sabe o melhor? Eles não perguntaram muito sobre meu passado. Viram que eu tinha as qualificações que precisavam e me contrataram. Isso é muito bom. Eu sei que ainda tenho muito para reconstruir. Sei que ainda tem muita gente que não confia em mim, que não me quer por perto. Mas é um começo, né? É sim. Um bom começo. Hoje, quase 2 anos depois daquela tentativa de suicídio, eu e Amanda temos um relacionamento. Não é como era antes. Nunca vai ser. Tem limites, tem cuidados, tem uma cicatriz permanente. Mas existe. A gente se vê uma vez por mês. Geralmente para almoçar num restaurante simples perto da casa dela. Conversamos sobre trabalho, sobre a vida dela, sobre amenidades. Raramente falamos sobre o passado. É doloroso demais para ambos. Ela conhece os limites. Sabe que não pode me pedir dinheiro emprestado. Sabe que não pode me pedir favores financeiros. E ela respeita isso. Trabalha, paga suas contas, vive dentro das possibilidades dela. A reputação dela melhorou um pouco, mas ainda tem aquela sombra. As pessoas que conhecem a história ainda olham com desconfiança. Mas as que não conhecem, as que ela vai conhecendo no trabalho novo, nos lugares que frequenta, essas a tratam normal. É uma vida recomeçada. Não do zero, porque o passado ainda está ali. Mas recomeçada. Eu aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que justiça e vingança são coisas diferentes, e às vezes a linha entre elas é muito tênue. Aprendi que você pode amar alguém e ainda assim não confiar nessa pessoa. Aprendi que segundas chances são possíveis, mas precisam ser conquistadas, não dadas de graça. E aprendi que ser pai não significa aceitar tudo. Significa saber quando ser duro e quando ser compassivo. Quando punir e quando estender a mão. Dei um último aviso para minha filha parar com as mentiras. Ela continuou. E sim, agora todos sabem. Essa parte da história não muda. Mas também aprendi que depois que todos sabem, depois que a justiça é feita, depois que o preço é pago, ainda assim pode existir um caminho de volta. Não pro mesmo lugar, nunca pro mesmo lugar, mas para algum lugar novo, construído sobre bases mais honestas, mais reais. Amanda nunca vai recuperar completamente sua reputação. Sempre vai ter gente que lembra, que julga, que comenta. E ela vai ter que viver com isso pro resto da vida. Mas pelo menos ela tá vivendo. E fazendo escolhas melhores agora. Quanto a mim, ainda moro na casa do litoral parte do tempo. Ainda tenho minha rotina, meus amigos, minha vida. Mas agora também tenho um almoço mensal com minha filha. E mesmo que seja estranho às vezes, mesmo que seja desconfortável, é alguma coisa. Não é reconciliação completa. Não é perdão total. Mas é um acordo tácito. Ela vai continuar tentando ser melhor, e eu vou continuar dando espaço para ela tentar. É o melhor que a gente consegue por enquanto. E talvez, só talvez, daqui a alguns anos, quando mais água tiver passado por baixo da ponte, quando mais feridas tiverem cicatrizado, a gente consiga construir algo mais próximo do que era antes. Ou talvez não. Talvez isso aqui seja o máximo que a gente vai conseguir. Um almoço por mês, conversas superficiais, uma relação cordial mas distante. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem também. Porque no fim das contas, eu fiz o que precisava fazer. Avisei, dei chances, estabeleci limites. E quando esses limites foram ultrapassados, agi. Foi doloroso? Muito. Foi necessário? Sim. Foi justo? Acredito que sim. E é com isso que eu vivo hoje. Com a certeza de que defendi minha dignidade, de que não aceitei ser tratado como idiota, de que mostrei que ações têm consequências. Mas também com a consciência de que quando a poeira assentou, quando o pior passou, eu não deixei minha filha morrer. Não deixei ela sucumbir completamente ao peso das consequências. Dei um último aviso. Ela não ouviu. Todos ficaram sabendo. Mas depois de tudo isso, ainda assim, tem um pai e uma filha tentando encontrar um caminho de volta um pro outro. Mesmo que seja um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, de desconfianças, de dores antigas. É o caminho que a gente tem. E a gente segue nele, um passo de cada vez. Teve um momento, faz uns 3 meses,
que me pegou de surpresa. Tava no supermercado fazendo compras quando encontrei a ex-melhor amiga da Amanda, a Camila. Ela me cumprimentou meio sem graça, mas parou para conversar. Senhor Maurício, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter exposto tudo, de ter contado para todo mundo? Pensei bem antes de responder. Sabe, Camila, se você me perguntasse isso um ano atrás, eu te diria que não, que tinha certeza absoluta de que fiz o certo. Hoje eu digo que foi complicado. Não me arrependo de ter exigido justiça, de não ter deixado passar. Mas me arrependo de algumas coisas que falei, de como falei para certas pessoas. A dor me cegou um pouco, sabe? Ela assentiu. A Amanda tá bem? Faz tempo que não falo com ela. Tá melhor. Trabalhando, fazendo terapia, tentando reconstruir. Eu queria falar com ela, mas não sei se ela quer falar comigo. Fui muito dura na época. Você tinha seus motivos. Ela mentiu para você também. Eu sei. Mas será que eu precisava ter cortado o contato tão radicalmente? A gente era amigas desde criança. Dei o número do novo celular da Amanda para ela. Liga. Tenho certeza que ela vai querer falar com você. E elas conversaram. Não voltaram a ser melhores amigas como antes, mas restabeleceram um contato. E eu vi como isso fez bem para Amanda. Como ter alguém do passado dela disposto a dar uma chance de novo ajudou na recuperação dela. Isso me fez pensar. Quantas outras pessoas eu poderia ter abordado diferente? Quantas portas eu poderia ter deixado abertas ao invés de queimar todas as pontes? Não tô dizendo que eu tava errado. Amanda merecia consequências. Mas talvez eu não precisasse ter sido tão absoluto. Conversei sobre isso com meu terapeuta. Sim, comecei a fazer terapia também depois de tudo. Ele me disse uma coisa que ficou comigo. Maurício, você tinha todo o direito de estar com raiva, de exigir justiça. Mas justiça não precisa ser destruição total. Pode ser consequências proporcionais com espaço para redenção. E ele tinha razão. Tem noites que eu fico pensando em tudo o que aconteceu. Nos momentos bons que tivemos, eu e Amanda, antes de tudo desmoronar. As viagens que fizemos, as risadas que demos, os planos que fazíamos pro futuro. Tudo isso foi real? Ou ela sempre foi essa pessoa capaz de me trair tão friamente? Acho que a verdade tá no meio. Ela era sincera naqueles momentos, mas também tinha esse lado fraco, manipulável, capaz de fazer escolhas terríveis quando pressionada. Somos todos complexos assim, né? Ninguém é só bom ou só mal. Somos uma mistura de virtudes e defeitos, e às vezes os defeitos vencem. No caso da Amanda, os defeitos venceram naquele momento específico da vida dela. E isso custou muito caro, para ela e para mim. Outro dia, estava organizando umas fotos antigas e achei uma da Amanda com 7 anos, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. Ela estava abraçada comigo, feliz, inocente. Olhei para aquela foto e chorei. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo relacionamento que nunca vai ser o mesmo. Mas também chorei de gratidão por ela ainda estar viva, por ainda termos uma chance, mesmo que pequena, de construir algo novo. A vida ensina a gente de formas estranhas. Às vezes através da dor, às vezes através da perda, às vezes através da quase perda. Eu aprendi que ser inflexível pode parecer força, mas às vezes é só medo disfarçado. Medo de ser visto como fraco, como bobo, como alguém que aceita ser pisado. Mas aprendi também que ter compaixão não significa ser fraco. Significa ser humano. Poderia ter deixado Amanda se afogar nas consequências? Poderia. E muita gente achou que eu deveria ter feito isso. Mas no final do dia, quando eu deito a cabeça no travesseiro, preciso conseguir dormir. E não conseguiria se soubesse que minha filha tinha morrido e eu podia ter evitado. Então sim, dei um último aviso. Ela não ouviu. Todos ficaram sabendo. A justiça foi feita. Mas quando a justiça quase se transformou em tragédia, eu interferi. E não me arrependo disso. Porque ser pai é mais complexo do que simplesmente aplicar punições. É saber quando ser duro e quando ser misericordioso. Quando exigir e quando perdoar. Quando se afastar e quando estender a mão. E eu ainda estou aprendendo esse equilíbrio. Talvez daqui a 10 anos,
Quando eu olhar para trás para essa história toda, eu veja com outros olhos. Talvez eu pense que fui duro demais, ou que fui brando demais. Não sei. Mas por enquanto, no aqui e agora, eu fiz o melhor que pude com as ferramentas emocionais que eu tinha. Não foi perfeito, longe disso. Mas foi humano. E no fim, é isso que resta. Nossa humanidade imperfeita, tentando navegar situações impossíveis, fazendo escolhas que não são preto no branco, vivendo nas áreas cinzas da vida. Dei um último aviso. Ela continuou. Todos ficaram sabendo. E agora, anos depois, a gente tá aqui. Machucados, cicatrizados de forma imperfeita, mas vivos. Tentando. E às vezes, tentar é o suficiente.